Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de Algoritmos 2. Então, hoje vamos começar o nosso estudo de arquivos. Então, vamos começar com alguns conceitos e motivação. O que acontece no nosso dia a dia é que alguns dados precisam ser lidos e gravados em arquivo, porque eles têm que ser mantidos no disco. E esse espaço ele pode ser visto como um bloco sequencial, né, que a gente chama de stream, onde os dados são lidos e gravados. Então, o disco tem lá um pedaço onde a gente tem os dados armazenados. Né? Cada arquivo tem um nome e ele está em um diretório do disco. Né? Então, isso a gente já sabe, até de outras disciplinas, mas a gente é bom dar uma reforçada. Para que a gente usa um arquivo, né? E não vai ficar tudo com os dados na memória? Por causa principalmente disso aqui, persistência. A gente nem sempre quer rodar um programa ou quer fazer uma tarefa e aquilo vai ficar, né, só naquele momento. A gente quer que aquilo dure por muito tempo. Então é o que a gente chama de persistência. Os dados, eles vão ficar armazenados e guardados em algum lugar. E também a memória é muito mais limitada do que o disco. Então, para grande quantidade de dados, a gente não dá para ficar armazenando na memória e ficar tomando a memória à toa. Então, a gente tem que guardar em algum lugar maior e aqui que nos permita ali mais uso. A gente também tem essa parte de acesso, que pode ser um acesso não sequencial, a gente pode acessar partes do arquivo, dependendo da nossa necessidade. Isso nos dá uma flexibilidade. E a gente tem o acesso concorrente. Então, os dados, eles podem ser acessados por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, aquela mesma área. Já a memória, a gente acaba truncando ela para a gente. Quando a gente está usando, outras pessoas não podem ver aquela área de memória. Ela geralmente fica só para a gente. O disco não. O disco a gente consegue compartilhar muito mais facilmente esse acesso com vários indivíduos, né? Principalmente quando vocês verem banco de dados, vocês vão ver que isso é muito comum, né? Um monte de gente acessando aqueles dados ao mesmo tempo. C, que é o que a gente está estudando aqui, é uma linguagem muito limitada, gente. Então, vocês vão estudar outras linguagens ao longo da vida de vocês e vão ver que tem muito mais coisa. Só que C é muito limitadinho. Então, ele tem basicamente arquivo de texto, que é aquele arquivo, né, onde a gente grava caracteres, e a gente pode ler aí em qualquer editor de texto comum que a gente tem aí no dia a dia. E ele é como se a gente estivesse lendo e escrevendo, né, para a tela e para o teclado. Então, é uma coisa muito simples, né, e abre em qualquer lugar. Já o arquivo binário, ele foi pensado, né, para agir como dados armazenados na memória. Né? Então, aquela coisa de byte. Então, ele grava byte a byte. Então, se a gente tentar abrir esse bendito arquivo no editor de texto, vai aparecer uma linguagem estranha lá. Vai aparecer um monte de caractere esquisito, de um monte de jeito estranho, mas a gente sabe que a gente consegue fazer armazenamento em blocos. Isso é que é importante para nós. Esse tipo de arquivo é muito legal para a gente guardar um bloco de informação que a gente precisa. A gente vai ver struct e a gente vai ver que ele é um bloco. E aí esse bloco pode ir para o arquivo. E isso é muito interessante para nós, porque se a gente ficar gravando coisa aos pedaços, né, na hora de recuperar é muito complicado, principalmente se esses dados estão todos relacionados. Então a gente tem que conseguir voltar ao bloquinho que tem relação. Ele volta e ele vai para o disco. Bom, que tipo de operações a gente consegue fazer com esses arquivos? O básico, certo? Os arquivos, eles são criados e abertos, né? Em um modo de operação específico, que seja leitura, gravação ou atualização. Então, o que é cada um desses? A leitura é aquilo que eu só posso olhar o dado. Eu não posso editar, eu não posso atualizar, eu não posso mexer nos valores. Eu só posso ver o que tem lá. A adição e o gravação, eu vou estar adicionando coisas ao arquivo. Né? O gravação, geralmente a gente usa quando está criando o arquivo, aí a gente está gravando coisas. A adição, geralmente a gente vai usar, né, para acrescentar coisas ao arquivo. Ele vai sempre acrescentar no final. Então, ele adiciona, o que a gente chama de append no arquivo. E a atualização
é uma configuração casada. Então, você vai ler e escrever no arquivo. Não precisa ser sempre na mesma ordem, mas ele vai permitir fazer as duas operações dentro de um arquivo. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de escolher o que eu vou fazer, porque eu tenho que saber, né, com antecedência, se eu vou só ler, se eu vou escrever, se eu vou escrever e ler, porque isso é importante em C. Como que a gente faz no momento que a gente vai criar os comandos? A gente tem que conseguir representar aquelas operações ali de leitura, append, os dois juntos, para a linguagem. Então, como a gente vai fazer isso? Vão ser essas letrinhas. Então, aqui, ó, a gente tem o R para leitura, o W para a escrita e o A para aquele acrescenta no final, que é o append. Aí a gente tem esse daqui, ó, que também faz escrita, só que não trunca. Ó, aqui truncou e aqui não. O que significa que eu não trunquei? É aquela possibilidade que eu falei ali nas características, que a gente gostaria, né, para um arquivo, que é o acesso simultâneo. Então, se eu não guardar o arquivo só para mim, significa que outras pessoas podem fazer outras coisas. Enquanto, por exemplo, eu estou fazendo alguma tarefa, outra pessoa pode estar fazendo uma outra que não vá prejudicar o que eu estou fazendo. Gente, tem que ser organizado. O sistema organiza isso. Então, se eu estou escrevendo, por exemplo, o outro não pode escrever em cima. Então, ele vai organizar aí o que pode ser feito enquanto eu estou fazendo uma outra tarefa. Lembra que eu falei que pode fazer as duas tarefas juntas? Leitura e gravação? A gente pode escolher aqui como fazer essa leitura e gravação. Então, a gente tem o R+, o W+, e o A+. O que significa isso? Significa que eu estou abrindo o arquivo para leitura mais gravação, ou escrita mais leitura. E o append é qualquer coisa, gravação e leitura, né, simultaneamente. Então, aqui eu escolho com o que eu vou começar. Se eu vou criar um arquivo e vou começar escrevendo nele e depois eu vou ler, então faz um W+. Se primeiro eu vou ler algumas informações e depois eu vou gravar coisa, uso um R+. Então eu tenho que escolher o que eu vou fazer. Aí tem, para aquele que não trunca, o W mais X, que é aquela escrita que não trunca. Então, escrita não truncada com leitura. Eu tenho que, em algum momento da minha programação, escolher o que eu vou usar. Onde eu vou usar aquelas letrinhas, né? Aqueles caracteres ali. Eles vão nos comandos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de poder usar qualquer comando é fazer a associação entre alguma coisa do seu programa com o arquivo lá físico no disco. Então, é uma forma, um apelido, uma variável, uma forma de ligar o que você está usando aqui no programa lá com o arquivo do disco. Né? Então, porque você não pode usar lá o arquivo do disco diretão. Então, você usa esse apelido que representa aquele arquivo. Então, ele é um ponteiro, ó, um ponteiro para uma estrutura que a gente chama de file, que é o arquivo. Então, ele é um ponteiro, né, que vai durar enquanto o programa estiver necessitando dele. E ele precisa de uma função para fazer essa associação. Então, eu declaro ele assim, e aí eu preciso de uma função para fazer a associação propriamente dita. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Com a função fopen aí no decorrer da nossa aula. Para eu poder abrir o arquivo, que é aquela fopen ali, o sistema operacional precisa verificar algumas coisas para mim. Então, o que ele faz? Eu preciso saber se o arquivo já existe. Se ele já existe, né? Eu não posso, às vezes, criar em cima dele de novo, porque ele vai ser apagado, ele vai ser estragado, né? Se o arquivo não existe, ele vai ser criado. Eu tenho espaço para colocar esse cara? Eu tenho permissão para criar um arquivo naquela pasta, naquele local, com aquele nome? Existe algum outro arquivo na pasta que eu vou criar já com aquele nome? Então, tudo isso tem que ser verificado e ele verifica, certo? E aí ele retorna alguma coisa para o meu programa.
Então tem algumas situações aí que a gente tem até que testar antes de tentar fazer, porque como ele volta um erro, ele volta uma resposta para o programa vai parar e o seu usuário não vai nem saber por que ele parou. Então é legal que você teste, ó, já existe, não sei o que, por quê? Porque senão o usuário fica no limbo. O programa para, porque, por exemplo, eu estou tentando ler um arquivo que não existe, por exemplo, e aí ele vai ficar lá no limbo se eu não retornar alguma mensagem para o usuário, certo? Então eu tenho que tomar esse certo cuidado. Então vamos à fopen aí, como é que ela funciona. Então o fopen, né, vai dizer para o seu sistema operacional que ele quer um determinado arquivo para fazer alguma coisa com ele. Então é isso que a gente entra, ó. A gente entra aqui nesse nome, o arquivo. Se for no Windows, gente, e o seu arquivo estiver na mesma pasta do seu programa, você pode pôr o nome do arquivo direto. Se ele estiver em outra pasta, em outro lugar, você tem que dar o caminho, certo? Para ele. Isso no Windows. Se for no Linux ou no Mac ou qualquer outro sistema operacional baseado em Linux, você precisa dar o caminho todo, porque senão ele não acha. Então você pega o caminho e dá aqui, juntamente com o nome do arquivo. Então é caminho mais nome do arquivo. Aí você dá aqui o nome do arquivo que você vai associar a quem? Aquele apelido. O jeito que você vai usar ele. Então aquelas letrinhas W, W+, R, R+, entram aqui, certo? Então você tem que saber como que você vai usar isso aqui. A partir do momento que isso aqui foi inicializado, o fopen está pronto para usar, certo? Então ele vai lá para o sistema operacional, manda uma mensagem, acha o arquivo, abre esse arquivo, ou seja, apronta ele para ser usado, volta para o seu programa aqui nesse ponteiro, tudo que ele precisa saber para poder usar o seu arquivo, certo? Então, o fopen, ele serve para isso. Ele conversa com o sistema operacional, manda o que ele tem que fazer, e aí o sistema manda para ele o arquivo, o local, né, o jeito que você vai usar, já tudo organizadinho ali para você poder já lidar com o seu arquivo. Então, esse ponteirinho aqui vai ser seu amigo daqui para frente para fazer as outras operações. Gente, o arquivo vocês não ficam abrindo toda hora, tá? Então, você abre e usa. E depois fecha, quando não for usar mais. Então não fica abrindo, tá? Ele vai dar um erro. Você tome esse cuidado. Abra, usa e fecha. Se você vai fazer um monte de operação lá no meio, não tem problema. Mas não fica abrindo, esqueceu que abriu, abrir de novo. Não faz isso, porque às vezes, gente, você vai chamar funções e essas funções tem que tomar cuidado também se elas não estão reabrindo o arquivo que já está aberto. Então, tome esse cuidado. Bom, quando você terminar de usar tudo, você tem que liberar o descritor de arquivo, falando para o seu sistema operacional, ó, não vou mais usar este arquivo para nada, que é o fclose, né, aqui do seu descritor. Então, a partir desse momento, ele libera o uso daquele arquivo totalmente para outros programas, para outros usos, para outras coisas. Sempre abra o arquivo e feche o arquivo. Se você vai fazer isso várias vezes no programa, não tem problema. É que eu falei, só não fica abrindo sem fechar, porque aí ele vai ficar meio doidão o sistema operacional e o seu programa também. Agora que a gente sabe abrir, sabe fechar, sabe algumas coisas básicas, a gente vai para os tipos de arquivo e os comandos que a gente pode utilizar com cada tipo de arquivo. Então, vamos primeiro começar com o arquivo de texto, que é o arquivo mais simples possível. Como ele grava texto é igual qualquer caractere ASCII, né? É igual o que a gente está acostumado a fazer naqueles editores mais basiquinhos. A gente vai ter algumas funções que a gente já até meio que conhece. A gente tinha o que lá para ler variável? A gente tinha scanf, a gente tinha printf. Então, aqui a gente tem um similar para arquivo. Então, a gente tem o fprintf e o fscanf. Pessoal, todas essas funcionalidades, elas estão no stdio.h. Então, vocês já vão ter colocado ele no programa, porque ele é meio padronizado, então eles estão lá. Já essas funcionalidades já estão na lib
e na stdio, então não precisa de outras bibliotecas. A fprintf, ela vai escrever elementos, né? Aqui, ó, como se fosse lá a nossa string e uma lista de variáveis aqui para dentro. Então, o que ela faz? Ela faz uma escrita formatada, que a gente fala. A gente pode pôr todos aqueles negócios que a gente estava acostumado. Barra N, barra B, barra T, todos aqueles barras, mais variáveis. Então, eu posso tanto colocar dentro do meu arquivo strings, mais variáveis, só string, as variáveis somente aqui, né? Sem uma string extra, tudo aqui que vai dentro da aspas, como a gente fazia antes. A gente não printava na tela, agora a gente printa para onde? Para o arquivo. Então, é a escrita daquilo que vai para o arquivo. E se eu quiser ler? Do mesmo jeito, se eu quiser ler variáveis, uma coisa formatadinha, bonitinha, eu uso o fscanf, que lê do arquivo variáveis, certo? Então, aqui, ó, descritor, os tipos lidos, lembra? %D, %F, %I, tudo que a gente tinha de %, %S, e aqui a lista de variáveis que vai receber esta leitura. Lembra que precisa colocar o E comercial, porque aqui é endereço de alguma coisa, tá? Eu passo sempre a localização da variável nessa função, assim como eu fazia na scanf. Então, isso aqui vocês já até conhecem. É o mesmo jeito que vocês fizeram. A única coisa que acrescentou aqui foi o descritor. Que descritor? Aquele que você já criou com aquele ponteiro e você já inicializou ele com fopen. Então, é este descritor que você vai colocar aí. A partir desse momento, a gente já pode ver um exemplozinho. Então, vamos ao nosso exemplinho aqui. Como que ele funciona? Olha lá, tem o nosso descritorzinho. A gente tem aqui uma string para o nome do arquivo, certo? Eu posso fazer a leitura desse nome pelo teclado ou simplesmente associar ele dentro do programa. E eu tenho uma variável double. Então, o que eu faço? Leio o nome do arquivo aqui para a variável nome arquivo. Faço a abertura desse arquivo. Lembra que associar o nosso ponteirinho com quem? Com o que eu vou fazer no arquivo aqui. O que eu vou fazer nesse arquivo? Escrever. O W, ele cria o arquivo se ele ainda não existe. Então, não se preocupe se o arquivo não existia. Ele vai criar o arquivo para escrever. Então, eu dei um nome aqui. Eu vou abrir ele para gravar alguma coisa. Aí, o que eu faço? Né? Eu li aqui uma variável A, que é aquele double. É um númerozinho qualquer. Aí, enquanto esse número digitado, eu li o primeiro aqui, ó. Li uma vez. Enquanto esse número A não for isso aqui é uma parada. Ele vai continuar lendo novos números e gravando no arquivo. Então, aqui, ó, fiz um fprintf para quem? Para o meu descritor. Aqui, formatei esse double, né? Porque ele é um número com vírgula. E quem eu estou gravando? O A. Não tem outros textos, gente. É só isso. Não tô pulando linha, não tô fazendo nada. Tô só gravando um juntinho do outro. O que eu fiz? Gravei. Aí o que ele faz? Continua lendo. Ó. Ele pediu outro número. Leu o número. Se esse número não for 999, negativo, ele faz o quê? Escreve esse novo número no arquivo. Então, isso ele faz até que eu digite esse menos 999, senão ele vai ficar nesse loop até eu fazer isso, ou até acabar a memória. A hora que ele leu aqui todos os elementos que eu quis, eu fechei o arquivo. O programa podia ter acabado aqui, tá?
Mas eu vou abrir ele novamente para leitura. Isso aqui é só um treinamento, viu, gente? Por isso que eu abri, fechei. É só para vocês verem como é que faz. Aí eu reabri aquele arquivo que eu criei, lembra? Com o mesmo nome, para leitura somente. Aí o que ele vai fazer? Enquanto existirem elementos para serem lidos, ou seja, não for o fim de arquivo. Gente, todo arquivo em C, ele tem um marcadorzinho de fim. Esse marcadorzinho de fim a gente chama de end of file. É esse EOF, em maiúsculo. Aqui nessa variávelzinha, que já é dos próprios C, ele tem esse valor. Então, ele vai procurar no arquivo esse valor. Quando ele achar esse valor, é porque o arquivo acabou. Então, quando ele lê esse valor, ele para esse loop. Então, enquanto ele não achar esse valor, ele fez a leitura aqui para a variável A de quem? De um double, certo? Leu e aí ele imprime na tela para mim o printf normal, esse número que eu tinha gravado lá no arquivo, número por número. Então, ele lê um número, imprime, lê um número, imprime, lê um número, imprime, até o final do arquivo. Quando acabou o arquivo, ele fecha e terminamos o programa. Bem simples, então, gente. Então, fprintf e fscanf é bem simples, é uma coisa que a gente já usava lá na memória e aqui a gente tem muito parecido no disco. Não sei se vocês estão lembrados, mas existem algumas funções próprias para caractere em C e própria para string. Então, tem get, tem getChar, a gente tem esses elementos. A gente tem funções também para string, getS e putS. Existem essas versões também para arquivo. Então, vamos vê-las. A gente tem uma função que lê caractere e grava caractere. Então, a gente já tinha lá funções de caractere em C, né, para a memória. Agora, a gente tem algumas aqui também para disco. Então, a fgetC, ela obtém o valor ASCII do caractere de um arquivo. Ou seja, ela lê de lá e traz para você um caractere. Que caractere? Os mesmos da tabela ASCII. Lembra que as funcionalidades de caractere e até lidar com caractere em C pode ser int. Ele é um valor inteiro, certo? Aqui ele retorna o quê? Inteiro, que é o que ele está acostumado, inclusive lá na memória. Então, aqui, ó, eu leio um caractere que eu vou retornar aqui de um certo descritor. Existe também a versão para colocar no arquivo. Então, eu vou mandar para o arquivo. Então, o fputC grava o caractere no arquivo. Então, ó, eu também tenho um retorno aqui, mas eu gravo um caractere C para um certo descritor. Ele sempre me retorna se ele conseguiu ou não, certo? Fazer essa operação. Então, vamos ver o exemplo? Então, aqui, ó, deixei até as funcionalidades aqui diferentes, ó, que eu falei. Aqui eu sempre vou precisar em Linux, em Mac, em qualquer coisa, todo o caminho. E no Windows, se o seu arquivo estiver no mesmo diretório do seu programa, pode pôr só o nome assim que tá, beleza. Então, aqui eu tenho uma string para guardar o nome, tenho o meu descritor que chama arc e um inteiro i, que vai ser o nosso caracterezinho. Então, aqui, gente, eu já fiz aquelas verificações. Isso é bom. Porque, ó, vai que a hora que eu abro o arquivo, dá problema. Se você não fizer nenhuma verificação, você deixa o seu usuário no vácuo, ele fica a ver navios porque deu erro e ele não abriu para o programa. Então, quando eu fiz o fopen aqui, ó, e retornei o arc, ele vai estar associado a algum valor real. Se ele não tiver, é porque ele não conseguiu abrir o arquivo. Então, ó, se o arc for null, ou seja, esse ponteiro é nulo,
ele não está apontando nada, não consegui abrir o arquivo. Aí, você pode até sair do programa, que é esse exit 1, porque ele não vai conseguir fazer nada, ele não conseguiu fazer nada, o arquivo não existe, ou eu não posso acessar, alguma coisa aconteceu. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou gravar, né, uma string aqui, até pedi aqui, até fiz um textinho, entre com a string a ser gravada. E eu vou gravar caractere por caractere. Vocês lembram como funciona uma string? Uma string é um vetor de caracteres que se finaliza com /0. Lembra disso? O que eu faço então? Li aqui a string com getS, podia ser também ler com scanf. Só que lembra que o scanf só lê coisas até um espaço. A hora que você digitou o espaço, ele para de ler. Então, se eu quero digitar uma frase aqui, não ia dar, porque a hora que ele achasse, né, o elemento espaço, ele para de gravar, ou seja, ele grava a palavra, ele não grava um texto. Então, o getS é melhor. Aí, ele lê aqui na string, que tem tamanho 100, certo? E eu tenho aqui um for para ler cada posição da string até o seu tamanho e colocar cada caractere da string, né? Ou seja, cada posição i no arquivo apontado por arc. Hora que ele terminar, fecha o arquivo e acabou. E como é que eu leio? Então vamos ler. Então aqui eu tenho o nosso arquivo aberto, testei se deu algum erro, se não deu, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia na leitura lá, né, na formatada. Enquanto houver coisas para ler, ou seja, enquanto eu não achei o final do arquivo, eu vou fazer um fgetC do arquivo arc e gravar em C. E aí vou imprimir. É bem simples, gente. Ele vai ler caractere por caractere até achar o final, o terminador, e fazer a impressão. Acabou, fecha o arquivo e fim. Bom, isso é bem simples, bem tranquilo, certo? É o que a gente já via com caractere. Caractere em C é simples de lidar. O que é chato de lidar é string. Um pouco mais dificinho um pouco. Quando você digita um string e você lê com o scanf, e aí você acha um branco, que nem eu falei lá no outro, ele para de ler. Então, aquilo ali é um delimitador e aí ele para de gravar. Quando você usa, né, uma string com fprintf e fscanf, existe essa mesma limitação, tá? Então, aquela limitação que você tinha na leitura, na memória, você tem na leitura no disco da string. Então, existem funções que se adequam melhor à string, certo? Que no caso seria a putS e a getS lá na memória, e a fgetS aqui e a fputS aqui para arquivo. Então, a gente tem duas funções que lê um texto e escreve um texto, que seria a nossa string com espaço, com outros caracteres, lê e escreve para o disco, tá? Então, vamos às funções. Primeiro, a getS. Ela lê a linha do arquivo, incluindo o caractere /n, e coloca em S. Então, ó, aqui tá para onde vai, aqui tá o máximo de caracteres lido e aqui tá o descritor, certo? Então, o que ele faz aqui? Ele lê em S esse número máximo. E se não tiver o número máximo, ele lê o que tem lá, certo? Isso é o máximo lido. Se tiver menos, ele lê menos, tá? E aqui, da onde ele tá pegando. O putS, ele grava um string S no arquivo descrito
pelo descritor aqui. Então, isso aqui vai para esse arquivo, certo? E se tiver algum erro, ele retorna aquele caractere finalizador do arquivo, é o end of file. Então, vamos ver como isso funciona num exemplo. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma funçãozinha que é para fazer a leitura da linha no arquivo e a gente tem aqui um programinha principal. Então, vamos no programa principal primeiro. A gente tem aqui a abertura do arquivo. A gente tem o teste para ver se ele abriu ou não. E a gente tem aqui a chamada do ler linha. Então, ele vai ler desse arquivo em esse máximo. Então, ele vai passar aqui para a parte do programa que é a função, esses dados. Então, o que ele faz? Ele vai ver se existe alguma coisa para ser lida, ele vai fazer uso dos parâmetros e fazer a leitura. Para lim do máximo, qual que é o máximo? Até 100 caracteres do arquivo FP, que aqui no programa principal é o ARC, tá? Aí ele lê, se ele conseguiu, né, fazer a leitura, ele vai fazer o quê? Imprimir a linha. Se ele não conseguiu ler nada aqui, ele retorna 0. Por quê? Porque não houve leitura. Se ele conseguiu imprimir aqui a string, ele retorna para o programa principal o tamanho da linha que ele leu. Porque pode não ser exatamente 100 caracteres. Pode ser 50, 20, 30, depende do que tinha lá para ser lido. Aí ele volta aqui. Se ele voltou alguma coisa, ou seja, ele leu a linha do arquivo, ele imprime, foi lido uma string correta. Se isso aqui voltou 0, ou seja, ele não conseguiu fazer a leitura aqui porque ou não tinha mais nada para ler ou deu algum erro, não foi lido nada. O que ele fez? Ele leu e retornou aqui. Este programa está lendo o quê? Uma linha, certo? Então, ele vem aqui, ele faz a chamada, lê esses 100 caracteres, retorna o tamanho e sai. Se eu quisesse que ele lesse todas as linhas do arquivo, essa chamada aqui deveria estar num loop, que ele vai ler até não ter mais nada para ler, que é isso aqui, ó, até ele achar null, né? Ou seja, ele não conseguiu ler mais nada. Então, daria para ler todas as strings do arquivo. Aqui a gente só leu uma, mas já deu para entender aí como é que ele faz. E se a gente quer gravar coisa para o arquivo, certo? O que a gente faz? Ó, aqui a gente tem uma string, né, que está contestando o programa, e a gente quer gravar isso aí. A gente gravou, abriu o arquivo aqui, né, e gravou essa string testando o programa para onde? Para esse descritor. Fechei, abri de novo. Aí o que eu fiz? Puxei a string, certo? Gravei aqui. Lembra que nós temos um problema com a strlen. A strlen, ela não considera o /0, mas o /0 faz parte da string. Então, ó, você tem que somar mais um aqui, porque ele vai colocar o /0, senão o tamanho não dá, certo? Então, ele vai gravar em result a string inteira com o seu /0 e veio de onde? Desse descritor. Aí eu imprimo esse resultado e fecho o arquivo, certo? Então, é isso que faz essas funções básicas. Então, isso é o básico de texto e tudo mais. Então, dá para ler, dá para escrever, caractere, texto inteiro que, né, com a fgets e com a fputs. Dá para gravar formatado, variáveis, com pula-linha, com o que eu precisar fazer. E dá para misturar tudo isso também. Você não precisa usar um único tipo de comando. Então, você pode utilizar, às vezes, mais do que um tipo de comando. Só lembrando como que você fez a escrita para você fazer a leitura. Porque do jeito que a coisa foi, a coisa volta, certo? Mas sem problema nenhum. Então, na próxima videoaula, a gente vai ver como é que a gente lida com binário.